Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de algumas medidas que foram anunciadas pelo governo, que de fato mexem com a economia, mas vamos verificar se o que foi divulgado realmente tem esse efeito. Primeiro de tudo, né, nós vamos trabalhar apenas com medidas que estão se relacionando no curto prazo, tá certo? Então são essas três medidas aqui: queda da Selic, liberação da FGTS, liberação dos compulsórios. Vamos tentar esmiuçar com detalhes essas questões, mas ao que parece, o autor aqui dos impactos, por mais que tenha boa vontade, ele trabalhou como se a economia funcionasse como algo determinístico. Então X seria um argumento que você altera e f de x, a sua imagem, seria o impacto dentro da economia real. E aí, se ele está falando de impacto na economia, eu entendo que ele esteja falando de PIB, ou seja, de capacidade de produção, produto interno bruto, mas ficou meio confuso, confesso a vocês que ficou meio confuso, e aí eu vou tentar esmiuçar o porquê. Vem comigo. Primeiro, queda na Selic de 1 ponto percentual. A Selic está em torno de 6,5% hoje, 6,5% ano. O que significa isso? Significa que todo depósito de curto prazo, lá no sistema especial de liquidação e custódia, geralmente depósito interbancário, está sendo remunerado a 6,5% ao ano, bem como alguns títulos públicos pré-fixados ou pós, geralmente pós-indexados ou apenas os pré também indexados a Selic, estão sendo remunerados a essa taxa. Assim sendo, se ela cai, o governo precisa pagar cada vez menos para fazer a rolagem da sua dívida. O que significa a rolagem da dívida? Hoje a dívida pública está da ordem de 200 bi. Como é que o governo mantém as contas em dia? Ora, ele contrai empréstimos via, por exemplo, títulos públicos. Então quem compra títulos públicos está emprestando parte do seu consumo presente para o consumo presente do governo. Então é uma lógica mais ou menos assim, naquele bom e velho modelinho de consumo intertemporal. Então você tem uma restrição da economia, você tem um agente, aqui é o consumo no tempo 2, consumo no tempo 1. Então provavelmente esse aqui é um agente tomador de empréstimos, que seria o governo, e aqui é você que está aplicando na Selic. Então as pessoas ou as firmas. Assim sendo, essa inclinação aqui é dada pela taxa mínima de atratividade, que eu vou colocar como Selic. Se essa inclinação aumenta, você vai ter mais incentivos a consumir menos hoje, e o governo vai ter mais incentivos ainda em aumentar ainda mais o seu consumo presente vis-à-vis do seu consumo futuro. Ou seja, a Selic caindo, você dá um incentivo para o governo aumentar o déficit público e tirar o incentivo das pessoas emprestarem. Assim sendo, esse equilíbrio intertemporal de consumo, ele não se fecha sozinho. A Selic ela não é determinada de maneira autônoma apenas pelo governo, e sim pelos agentes que estão o tempo todo querendo buscar uma remuneração em cima do seu consumo que ficou entesourado. Para isso, a Selic precisa ser uma boa alternativa, e na verdade a maneira mais barata que tem de você reduzir a pressão para um aumento da Selic é você melhorar a confiança, ou seja, você reduzir o risco país. Então você reduzindo o risco, você reduz a necessidade de prêmio de risco pelo investimento, e aí os agentes têm interesse em fazer esse empréstimo de forma um pouco mais barata. Bom, esse é o mecanismo basicamente. Então a gente percebe que não é possível reduzir a Selic assim de tal sorte, e esse impacto de 40 bi, na verdade, está falando de uma economia fiscal, caso a Selic reduza de fato para 5,5%. Eu acho difícil, apesar de a gente ter taxas no mundo todo negativas. Nós temos, quando o cara olha para o Brasil, não só o risco inflacionário. Então você tem um risco inflacionário aqui da inflação no Brasil ser maior do que a inflação no resto do mundo, e você também tem um risco cambial, ou seja, o câmbio brasileiro pode se desvalorizar a qualquer momento, pode subir ou cair, fazendo com que o indivíduo que aplique uma taxa nominal perca em valores reais a inflação que o Brasil empreendeu,
e a desvalorização cambial. Bom, basicamente são esses os mecanismos. Então, quando fala de impacto na economia, está falando de economia dos cofres públicos. Então, eu não sei como é que isso vai ser passado para a economia real. O governo poder se endividar mais passa para a economia real? Também depende, ele vai estar gastando em investimento ou simplesmente em consumo. Então, não sei até que ponto conseguiram fazer essa relação entre queda da Selic de forma determinística a chegar aos 40 bi. Quase sempre na economia essa relação tem um pouco de determinístico e um pouco também de algo estocástico, ou seja, numa função de probabilidade, que aqui eu vou botar um termo do erro, que aí pode ter, por ser um choque média zero, uma variância conhecida. Então, na verdade, basicamente esses efeitos são um cômputo dessas duas coisas. Então, quando ele fala impacto na economia, impacto esperado, tá certo? Sendo que muita coisa pode acontecer, igual aquela novela Mulheres de Areia. Bom, espero que tenha ficado claro essa parte. Vou ter que apagar aqui para continuar a segunda análise, que é a liberação da FGTS. Essa aí, então, tem uma questão muito importante que eu quero tratar com vocês, que é o seguinte. Bom, se falou de impacto esperado aí na economia. Deixa eu dar um... Não queria isso não. Quero apagar isso aqui. Apagar não vai ter jeito. Tem que ficar fazendo assim o tempo todo. Apagar toda a tinta. Não estou conseguindo apagar não. Uau. Felizmente agora o que era temporário ficou. Eu posso simplesmente fechar aqui, não salvo as alterações e abro de novo. Pronto. Bora. Vamos continuar do onde a gente parou aqui, ó. Então vamos lá. Liberação da FGTS. Bom, o FGTS é uma questão complexa que não é tão simples assim. Por quê? Essa medida já foi efetuada durante o governo. O que está vendo aqui? Pronto. FGTS. Eita porra, o que está vendo aqui? Deixa eu inserir aqui. Quero inserir escrita. Coisa esquisita aqui. Pronto. Zoom. Pronto, beleza pura. Voltamos. Houston, voltamos. Então vamos lá. Bom, o FGTS, aí tem uma linha cronológica aqui. Até 2016, ele era remunerado pela TJLP, que era muito abaixo da poupança. Muito abaixo não, mas é um pouco abaixo da taxa de poupança, que é aproximadamente 5,5% ao ano. A TJLP é um cômputo de meta de inflação, de centro de meta de inflação passada, mais o centro de meta da inflação passada na inflação futura, mais a inflação futura de 2 anos à frente, mais um prêmiozinho que geralmente era zero. Agora, a partir de 2016, ele passou a ser remunerado pela TLP, que é a inflação passada, inflação retrasada, observada de fato, mais o prêmiozinho de risco. Esse prêmio geralmente estava sendo atrelado como zero, isso era algo meio complicado, então geralmente estava sendo dado como zero, eu vou supor que seja zero, mas a inflação passada geralmente era sempre acima do centro da meta, a não ser agora no ano de 2018, que de fato a inflação passada, agora para 2019, ficou abaixo do centro da meta. Assim sendo, o FGTS está sendo remunerado hoje acima da taxa de 5,5%, ou seja, não há mais aquele efeito tabela de arrecadação via FGTS, ou seja, o trabalhador está sendo remunerado nesse sentido. E o FGTS é um 14º salário ano. Assim sendo, se o salário mínimo é R$1.000, todo mundo, depois de um ano de trabalho, teria R$1.000 para sacar. E R$500 é um volume que não permite ninguém fazer investimento, é apenas consumo de curto prazo. Por isso que está esse impacto aqui de 42 bilhões no curto prazo. Porém, esse consumo ele vai movimentar a economia apenas de forma sazonal.
Ou seja, vamos supor que isso aqui seja a trajetória da economia. Esses R$500 aqui provavelmente vão ter esse tipo de impacto aqui, ó. E depois retornar a sua trajetória anterior, ou seja, vai ter um impacto momentâneo de curto prazo, agora em 2019, porque não irá refletir em investimento ou capacidade produtiva futura, que é o que determina o crescimento de médio e longo prazo. E para finalizar, até os próprios pessoal que defende o princípio da demanda efetiva, eles entendem que não é qualquer demanda que afeta o PIB, por exemplo, com a capacidade de investimento. Os empresários não vão investir mais simplesmente porque vão ter R$500 a mais nesse consumo. É possível que, inclusive, esse FGTS, por não implementar aumento na produção, seja simplesmente passado como choque de preços. E aí é algo extremamente complicado, e essa relação aqui, de fato, também não é determinística. Então a gente começa a perceber que tem questões aí, ou seja, até agora, a medida da Selic não é líquida certa, a medida do FGTS, de fato, pode ser muito comprometida com essa questão. Além disso, como existe um endividamento também importante, cálculos passados sobre a medida que o Temer fez em 2017, a medida que o Temer fez em 2017, dizem que grande parte da liberação foi para pagamento de dívida, mais ou menos 50%, os outros 20% podem ter para consumo, e os outros 30% foram para poupança. Então apenas uma parcela quase que irrisória desse FGTS de fato foi utilizado para movimentar o PIB. Beleza, agora vamos para a liberação do compulsório, que é um tema um pouquinho mais árido para quem não é de economia. Bom, os encaixes nos bancos comerciais, eles são os encaixes técnicos, mais encaixes voluntários, mais encaixes compulsórios. O que quer dizer isso? Quando você coloca um dinheirinho lá no banco, sob depósito à vista, ele acaba utilizando parte desse dinheiro para fazer reempréstimos, parte desse dinheiro ele deixa lá sob a forma de encaixe. Esses reempréstimos voltam para a economia, e aí as pessoas que pegaram esses empréstimos podem, mais uma vez, colocar sob a forma de depósito à vista. Esse depósito à vista, parte vai ser reemprestado, parte vai para encaixe. Então isso aqui que gera o tal do multiplicador da base monetária. Se vocês querem uma demonstração, eu acho que eu consigo fazer, se vocês tiverem paciência, em 1 minuto. Que é assim, ó, a base monetária é igual ao papel moeda e poder do público mais depósitos à vista. Não, desculpa, mais os encaixes. Tá certo? Ou seja, as moedas em circulação. Meios de pagamento são papel moeda e poder do público, ou seja, meio físico ou escriturário, que são os depósitos à vista. Com essas duas equações, você chega aqui, base monetária é igual a M1 menos DAV mais encaixe. Assim sendo, vou até botar contra cor, se você divide tudo por M1, você fica com base monetária sobre M1 é igual a 1 menos DAV sobre M1, e aqui você tem um pulinho do gato. Os encaixes você vai dividir por M1 e vai multiplicar em cima e embaixo por depósito à vista. Aí, na literatura você chama, foi rapidinho, né? Na literatura você chama a relação entre M1 e depósito à vista de Dzinho, encaixe sobre depósito à vista de e aqui você tem novamente o Dzinho. Assim sendo, essa relação se dá como base monetária sobre M1 é igual a 1 menos, aí você vai botar D em evidência, 1, se eu botei menos D em evidência, menos E. Assim sendo, a relação entre M1 e base monetária se dá da seguinte forma, 1 menos D, 1 menos E. Assim sendo, o efeito de um aumento dos encaixes, menos com menos vai dar mais, vai aumentar o denominador, vai reduzir o meio de pagamento. Logo, então o que acontece? Quando você vai fazer uma liberação do compulsório, o que você está fazendo é aumento de oferta monetária. O aumento da oferta monetária vai deslocar a ILM para a direita, então aqui você tem a IS negativamente inclinada em relação à taxa de juros, aqui você vai ter a LM. Então, ao você aumentar a LM, você vai estar simplesmente deslocando
a sua oferta monetária, então você teria mais produto e menos juros. Faz sentido isso? Faz, não tem nenhum problema em relação a isso. O problema é que é exatamente o mesmo movimento da equação de cima, ou seja, um sobre o outro vai ter que fazer com que a Selic caia, e isso pode fazer com que ou você possa experimentar um surto inflacionário em T mais 2 ou T mais N, e gerar uma pressão de aumento de Selic um pouquinho mais à frente. E principalmente porque esse modelo aqui, SLM, é um modelo de economia fechada, né? Se você insere aqui a BP de acordo com o modelo Mandel-Fleming, pode ser que essa configuração aqui tenha que ser revertida, gerando um crowd out, porque isso está gerando pressão de saída de recursos do Brasil via conta capital. Então a gente tem que ser um pouco temerário em relação a essas medidas. O curto prazo obviamente é interessante, né? Mas ele está falando no curto prazo de 1 ano, e nessa definição aqui eu não acredito muito que de fato esses resultados possam ser tão determinísticos assim. Eu acredito mais uma vez que existe um ruído aqui bem importante, e pelo que eu tenho percebido, talvez as ancoragens dessas expectativas esteja um pouquinho acima do planejado, porque se a gente somar isso tudo aqui, teria um efeito de 182 bi, e esse efeito de 182 bi geraria só em 2019 um crescimento de 1,5% só para esses efeitos do PIB. O que acontece é que hoje o PIB esperado está em 0,8% de crescimento, ou seja, a gente somando os dois teria um aumento de 2,3% do PIB esse ano, que eu acho bastante ilusório. Provavelmente isso não deve acontecer, mas fiquemos atentos. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha aqui, ó, nesse gráfico que eu estava fazendo, porque eu estava na frente aqui das contas, está aqui a conta da base monetária e por aí vai. Mas é isso, não acredito que esses resultados sejam tão palpáveis assim, não vejo como de forma tão determinística, e são medidas que também não trazem originalidade nenhuma. Mexer em compulsório, liberar FGTS e pressão de queda na Selic, tudo isso foi feito. Vou te dar a temporalidade 2012 e 2013, houve uma pressão de queda da Selic e desequilibrou toda a economia. A liberação da FGTS foi em 2017, não teve efeito de longo prazo. A liberação dos compulsórios, isso aí já foi amplamente discutido, e de fato basicamente aumentar a oferta de moeda na economia, o que provavelmente também não vai gerar uma pressão para aumento de investimento. Iremos aguardar, vamos verificar se de fato teremos resultados sólidos, mas eu não vejo com esses olhos. Quem gostou aí do vídeo, da explicação, por favor, deixa seu like. Quem ficou até aqui agora, se inscreva no canal, temos crescido bastante, e é isso. Isso aí serão comentários em cima de um curso de macroeconomia de primeiro e segundo semestre. Ou seja, quem gostou do tema, convido vocês aí a se inscreverem numa graduação de economia. Eu sou professor da Federal da ABC, ou se inscreverem no mestrado em economia. Sou professor do mestrado em economia no Rio de Janeiro, na Cândido Mendes. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, procura meu nome, Pedro Salvador, e um abraço a todos.